Fala, meus amigos do Autorodagem, como é que nós estamos? Tudo bem aí? Eu espero que sim. Gente, eu vim falar aqui, na minha opinião, tá? Do provável melhor carro para Uber aqui em 2023, pensando aqui no mercado de novos. E aí que eu vou dividir o vídeo em algumas partes, algumas fatias. A primeira, as fatias elas vão ser divididas conforme uma análise que eu vou fazendo dos concorrentes, em função de preço, em função de espaço. Se você for um cara ali que vai locar, né, vai para locadora, custo de locação, né, então eu vou tentar fazer um vídeo bem completinho nesse sentido. Então, o primeiro ponto que eu ia comentar é justamente o HB20 sobre os outros concorrentes. Se a gente for ver em locadora, dependendo da região, tá, gente? O custo ali para você locar um HB20, ou você locar um Kwid, ou você locar um Mobi e colocar para Uber, ele é relativamente pouco, né? A diferença não é uma diferença significativa. E aí, na contrapartida, né? Por exemplo, esse aqui é um HB20 Sense, né? Então ele não tem a chave canivete, não tem central multimídia, mas ele já tem algumas coisinhas que já fazem muita diferença, né? Então, por exemplo, ele já tem 4 airbags, né? Ele já tem, por exemplo, piloto automático, ele já tem assistente de partida e de subida, né? Por mais que ele não tenha central multimídia, você consegue atender o telefone aqui, né? Então, nessa contrapartida, eu acho um carro muito completo. E se a gente for comparar, por exemplo, o custo de locação em função de Kwid e Mobi. Aí muita gente me pergunta, né? Beleza, Alta Rodagem, consumo. Agora ele está abastecido com etanol, né? Esse consumo aqui, ele é um tanque que ele está com, majoritariamente ele foi rodado na cidade, né? Então esse consumo, esses 9,7, ele representa tráfego urbano. Tráfego urbano de com 1 ou 3 pessoas a bordo, majoritariamente com ar-condicionado ligado, né? Trânsito leve e moderado. E aqui é uma média que eu fiz um circuito aqui de estrada, aí aqui com o carro bem carregado, com serra, né? Descida, subida, muito caminhão. Então uma média muito ruim, mas se for em rodovias, né, ou trechos mais abertos, é um carro que ele supera em outros tanques que eu já fiz 13 km por litro. Então é uma média bem parelha com esses carros menores. Então essa é a primeira parte, a minha visão sobre Kwid e Mobi versus HB20. Então o resumo da ópera você vai ter um carro muito maior, então maior lateralmente, né? Eu, pelo menos que tem 1,84 m, eu me sinto um pouquinho... Eu já viajei com o Mobi algumas horas, né? Em função... na verdade, andei, né? Não foi em estrada com o Mobi algumas horas. Eu, particularmente, achei um carro muito, muito duro, né? A contrapartida do câmbio, ele é muito mole, né? Os engates, eles são meio imprecisos. O motor berra mais, enquanto esse não. Esse é um carro maior, os engates, eles são muito mais precisos, né? Eu acho que o único ponto aqui é a ré, que eventualmente a ré, se você não tá com o carro 100% parado, ele dá uma rasgadinha, né? Você precisa pisar bem na embreagem. Mas o conforto a bordo, pensando quem vai passar aí 6, 7 horas, não se compara dos dois, tá? Tanto o Kwid quanto o Mobi. Agora eu vou para o andar de cima. Falando de Polo, por exemplo. Polo ou até mesmo Argo. Aí a briga fica um pouquinho mais difícil porque ambos, né? Tanto o Argo quanto o Polo são carros maiores, né? Então o HB20 acaba ficando um pouquinho de desvantagem, principalmente aqui pensando em banco traseiro. Então, de fato, em dimensões, o HB20 ele sai perdendo um pouquinho nessa linha, né, de dimensões em função do HB20, principalmente do porta-malas. Mas para mim ainda acaba sendo uma vantagem por detalhes pequenos, né? Vamos lá, do Polo. O Polo, na verdade, um ponto que eu queria comentar aqui sobre o acabamento, né? Isso é ponto pacífico, né? Muita gente fala que o acabamento é melhor e eu concordo, né? 2.600 km já rodei com esse carro, concordo em gênero, número e grau. Mas alguns pontos que eu confesso que me surpreenderam. Um exemplo besta. E se você tiver com o sol aqui, refletindo aqui no painel, no Polo e no Virtus, que eu já tive um contato aí, o sol ele vinha na cara do motorista, né? Eu tive que, num Volkswagen que eu tive, um Fox, eu tive que colocar isso filme na frente para não vir tanto aqui. Enquanto a HB20 não, se tiver sol aqui, um sol pelando aqui, ele não vai vir na sua cara o sol. Então é um pouquinho, uns refinamentos a mais que para quem também tem uma vida a bordo mais longa, uma jornada mais longa, faz uma diferença. Tanto para o Polo quanto para o Argo, tá, gente? Mesma coisa de acabamento. Se você às vezes está em trechos mais de velocidade maior, a velocidade do vento, o barulho do vento, né, o ruído de vento nas portas, ele acaba, pelo menos para mim, me incomodando um pouco. Enquanto a HB20 não, se você tá 70, 80, 90, putz, é bem pouca coisa, né? Ele tem vedação dupla nas portas, né? Dupla vedação. Então,
Esses pontos, eles acabam, para mim, acabam sendo favoráveis ao HB20. Aí tem alguns pontos também do HB20 que ele não é perfeito. Vamos lá, primeiro é esse da ré. Então, desculpa, antes de passar dessa terceira parte, só queria fechar. Eu escolheria HB20 ao invés de Argo e de Polo, pensando se eu não fosse uma pessoa tão alta. Então, por exemplo, para quem tem 1,84 m como eu, o banco traseiro eventualmente já atrapalha um pouquinho, se vai pessoa atrás de mim. Não consigo ter a posição mais confortável possível para dirigir. Mas, em contrapartida, eu tenho equipamentos e uma qualidade percebida de montagem que no dia a dia me favorece, me deixa menos exausto do que nos outros dois carros. Então, em função disso, eu preferiria o HB20. Agora, a gente também, nessa última parte do vídeo, a gente vai falar de problemas, né? Até agora, eu tirei esse carro 0 km, né? PF. Algumas coisas têm me incomodado, né? Então, a primeira delas é a montagem. Assim, a montagem em si ela é impecável, o carro não está fazendo um pio, nada. Só que alguns risquinhos são fáceis. Então, para você que é Uber, né? Ali tem carro de locadora, ponto de atenção maior ainda. Cuidado, às vezes, isso aqui sai, né? Essa sujeira aqui. Mas, por exemplo, esse risco aqui, né? Esse que faz uma assinatura, eles não saem mais. Foi um risco aí de bolsa. Então, muito cuidado nesses pontos, né? É um carro que, como todos os outros concorrentes, tá, gente? Não tô falando que isso ele é pior, mas é um carro de entrada, você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado nesse sentido de riscos fáceis aqui no painel. Segundo ponto, eu acho que é o atuador aqui, se não me engano, é o cilindro mestre na embreagem, que eu vi que algumas unidades ainda está persistindo esse erro, né? Embora a Hyundai cobre em garantia, então fique esperto se a embreagem começar a ficar dura com uma quilometragem baixa, né, 20, 30 mil quilômetros, não se deixe enganar pelo diagnóstico de que, não, é problema crônico, né? Não, é garantia, tá? Sem custo. E infiltração nas lanternas, né? Eu reparei que na lanterna direita, né, no farol, na verdade, direito, e na lanterna traseira esquerda, se você leva em lava-jato, né, que tem aquelas máquinas de alta pressão, depois você fica com um leve transpiradinho na lanterna. Então esse é um ponto também que confesso que eu fiquei um pouco incomodado e eu não esperava isso. Todos os outros Volkswagen que eu tive, eu não tive essa dor de cabeça, né? Então é um ponto. E outro aspecto também, ignorem a capa da Honda, o vendedor mandou errado. Mas é os bancos, né? Em ergonomia, esse banco, ele não desabona nem um pouco, tá? Embora ele não tenha aqui o ajuste aqui do cinto. Não, ele tem. É que eu nunca usei. Descobri agora, olha que coisa. Ele tem um ajuste do cinto, que pra mim não faz muita diferença. Mas o fato do banco não ser inteiriço, eu acho que ele... a dobra aqui da cabeça, ele tem uma leve inclinação, então ele apoia como se fosse um pouco a cabeça aqui. Ele ajuda também na convivência do carro, né? Então é isso, né? Esse vídeo, pessoal, não é para puxar saco de HB20. Para quem me acompanha mais tempo aí no canal, sabe que esse é o meu primeiro Hyundai, né? Eu sempre vim aí de uma série de Volkswagens aqui na família. Então é uma percepção geral para você aí, parceiro, parceira que vai começar no aplicativo, né? E que está na dúvida de qual carro pegar. E a gente tem que fazer uma avaliação de risco conjunta, né? A gente tem essa avaliação de produto, que é o objetivo do vídeo, mas a gente tem a avaliação de custo, né? O HB20, dependendo em centros urbanos, é um carro que ele tem um seguro alto, proporcionalmente alto. Então, se você ali tem um score baixo, né? Se você é mais novo ali, se você mora numa região que tem bastante incorrências de roubo, furto, saiba que você vai pagar por isso. O seguro é um grupo coletivo, é um mutualismo, né? Então, se acontece com um, todo mundo acaba sendo ali impactado. Então, eu acho que esse custo a mais aí, muita gente reclama, muita gente torce o nariz, mas ainda para mim eu acho que justifica. Beleza? Se vocês curtiram esse vídeo, deixa um like aqui, se inscreva no canal, mandem para quem você mais acha que vale a pena. Beleza? Valeu!